Quando a gente para pra dar uma olhada na wiki do Josh, lá tá escrito que ele é o principal antagonista do desenho Clarence o Otimista. Só que isso, com certeza, é na visão dos personagens principais, já que o verdadeiro antagonista da vida desse cara é, de longe, o Clarence. O quanto que esse maluco sofreu nas mãos dessa criança e teve a vida arruinada não tá escrito. Conforme o desenho vai indo pra frente, é possível perceber como o Josh vai se ferrando cada vez mais. E por algum motivo, essas mudanças sempre são permanentes e estão ali na próxima aparição dele, seja no design por conta de algum machucado que os garotos causaram, os diversos empregos que ele vai perdendo por ter sido perturbado pelas ações deles e ter levado a culpa, ou então a forma como ele vai progressivamente ficando mais insano e entrando em uma suposta depressão, conforme essas coisas seguem acontecendo ao longo do tempo. É estranho porque é mais ou menos como se ele fosse uma pessoa normal que foi inserida em um desenho animado, e apesar dele ser semelhante ao Larry do Incrível Mundo de Gumball, ou até com o Lula Molusco, agindo de uma forma mais realista e séria, como alguém em um trabalho cansativo agiria, ao invés de ficar sorrindo e zoando o tempo todo, diferente desses dois, os machucados do Josh não desaparecem de repente, e as consequências dos problemas que foram causados a ele ainda estão ali, no dia seguinte, o que torna as coisas muito piores. E depois de me deparar com a recomendação de um vídeo que compilava esses momentos, onde ele se ferrava pra valer ao longo do desenho, que são praticamente todos os momentos em que ele aparece na tela, eu fiquei de cara por não perceber a forma trágica e sombria com que essa decadência do personagem vai sendo retratada conforme ele aparece nos episódios. Querendo ou não, ele foi um dos personagens que mais teve algum desenvolvimento. E o fato é que quando a gente para olhar as coisas através da perspectiva dele e não das crianças, esse tratamento acaba se tornando bastante injusto e até cruel. O cara com certeza não merecia isso, já que, como eu disse, ele era só um cara normal e não um vilão. Pra dizer a verdade, na maioria das vezes ele nem sequer era mal com os garotos, só tava agindo conforme as regras e tentando fazer o trabalho que precisava fazer, enquanto tornavam a vida dele bem mais difícil do que ela precisava ser. E sendo assim, hoje a gente vai dar uma recapitulada nas aparições de Joshua Maverick ao longo dos episódios de Clarence o Otimista, para tentar entender um pouco melhor todo esse sofrimento do personagem e a forma como ele basicamente perdeu tudo. Logo na primeira vez em que ele é visto, já dá pra perceber de cara que ele e o Sumo têm alguma rixa bem complicada que não ficou no passado, porque um deixou uma cicatriz enorme na cara do outro. O Joshua trabalhava ali como assistente do gerente e tava tentando impedir que o Clarence e o Sumo fizessem mais bagunça do que eles já tinham feito dentro do mercado. Só que mesmo assim, eles não estão nem aí e quebram várias coisas enquanto pegavam todos os cupons, o que é claro que era contra a política do estabelecimento. E assim, depois de ser atacado pelo Sumo e perder uma parte do cabelo no processo, ele ainda toma uma bronca do gerente e é demitido por estar perseguindo uma criança ali dentro. Mesmo estando certo naquela situação, ele acaba se ferrando por causa dos dois, de graça, e é visto como antagonista por tentar fazer o trabalho dele. Depois de um tempo, Josh estava saindo com uma garota chamada Kate, e o combinado era que ela levaria as crianças para um passeio na natureza. Mas acontece que surgiu algum imprevisto, e por conta disso ele vai lá dar as notícias de que o passeio precisava ser cancelado. No entanto, depois do Clarence comentar algo sobre ter ouvido a Kate dizendo que queria terminar com ele por não ter nenhuma ambição, o Josh resolve mostrar que era capaz de fazer aquele passeio pra assim impressionar ela. Porém, esse foi o maior erro que ele poderia ter cometido na vida, já que a viagem acaba se tornando um verdadeiro pesadelo bem rápido, e todos acabam perdidos no meio do nada porque as crianças não deixavam ele se concentrar por um minuto sequer. Chega até a dar um sentimento ruim só de assistir essas cenas. As coisas vão ficando cada vez piores, até que em um determinado momento, o Josh resolve desistir, dizendo que não aguentava mais ser o líder, e se alguém achava que podia fazer melhor, podia ficar no lugar dele. E então, quando Clarence assume a liderança, tudo começa a dar certo do nada, de uma maneira incrivelmente conveniente.
o que deixa o cara mais frustrado ainda, dizendo pra si mesmo que era como se o Clarencio fosse mágico e o universo sempre o ajudava. Só que quando ele tentava fazer o melhor que podia, simplesmente nada funciona. Todo mundo tem dias ruins, mas o problema é que esse era o dia ruim do Josh, um cara que já era azarado por natureza. E pelo visto, tudo aqui foi multiplicado por 1000, porque logo depois ele acaba ficando louco, caindo de um penhasco, terminando com a namorada e sendo mordido na orelha por um filhote de cabra. Na próxima aparição, ele tá trabalhando como garçom na lanchonete do Chuckleton e ainda se recuperando das últimas lesões que sofreu. E quando ele percebe que o Clarence tá ali, chega até a dar pena do cara, porque dá pra ver que as lesões também tinham sido psicológicas e ele tava claramente traumatizado e com medo de ficar por perto depois de todo aquele sofrimento que passou. Porém, mesmo que estivesse tentando evitar de ficar por perto o máximo que podia, ele ainda acaba se ferrando uma outra vez por culpa do Clarencio, que derrubou comida no chão e fica cego de um olho. Não se sabe ao certo se ele pediu demissão ou foi demitido depois desse acontecimento, mas o fato é que na próxima vez que a gente vê o Josh, ele não tá mais trabalhando como garçom, e sim no hospital. No entanto, a participação dele não dura muito e é composta só por 2 cenas do mesmo caindo de cara no chão, novamente por culpa do Clarencio. Nesse ponto, as coisas começam a ficar um pouco mais sombrias, já que é possível observar o quanto que tudo isso afetou profundamente o Josh e prejudicou muito a vida dele. Ele se encontra em um momento bem complicado. Aparentemente tinha perdido o emprego de novo e engordado bastante por conta de uma depressão. Uma outra questão é que, pelo visto, o cara enlouqueceu de vez também, porque ficava conversando com um cachorro e achando que estava sendo respondido. Mas tudo isso não bastava, pelo visto. No finalzinho do episódio, ele ainda escorrega do trem e acaba perdendo a mão direita. Porém, surpreendentemente, todo esse sofrimento não foi suficiente para que o Joshua desistisse. Uma coisa é certa, esse maluco é muito, mas muito resiliente. E mais uma vez, a gente descobre que o coitado arrumou um emprego como mascote no parque aquático e estava tentando ajeitar a vida. Mas é claro que a paz não duraria muito tempo. Não ia demorar para que um certo alguém aparecesse para arruinar tudo. O Josh até tenta escapar, mas o Clarencio vai atrás dele e rouba a fantasia do mascote por algum motivo idiota. Isso faz com que ele tente recuperar ela e acabe caindo de cima do maior tobogã do parque, o que resultou nele quebrando as costas. Para finalizar, a gente chega até aquele episódio que acontece numa feira medieval. Nesse app é possível ver que o Joshua tá com uma barba bem maior e tá trabalhando como ator no papel de mago para a apresentação da feira. Em um certo momento, ele canta uma musiquinha sobre tá trabalhando no dia do aniversário dele, o que é bem triste, para dizer a verdade. E em seguida, as crianças roubam a poção que ele precisava usar na apresentação, estragando tudo mais uma vez, e fazendo ele ficar desesperado, dizendo que não podia perder aquele emprego. No final, o Joshua meio que se perde dentro da floresta durante a noite e se encontra com uns cultistas sinistros que pareciam muito que iriam acabar com ele de uma vez por todas, do jeito que ele só se ferrava. No entanto, para surpresa de todo mundo, a última participação relevante desse personagem que sofreu pra caramba no desenho, finalmente é marcada por um final, entre aspas, feliz, já que aquilo não passava de uma festa de aniversário surpresa para ele.